Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e estou aqui para apresentar para vocês mais um curso de redação do LAC Cursos. É isso mesmo, ó. Dessa vez o curso é para o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, tá? Curso de redação aqui para a região do Mato Grosso, ok? Mas você que é de Rondônia, você que é aí do Acre, você que é de Goiás, você que é de Brasília, de São Paulo, enfim, você que quer fazer o concurso, está aqui, concurso de Rondônia, concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, 23ª Região. Esse é o curso de redação, nós temos o curso completo, mas este aqui é o curso de redação. Vamos lá para a gente verificar o edital. Você que vai fazer o concurso, você já sabe. Saber o edital, saber o que passa no edital, saber o que contém o edital, o que vai cair, o que não vai cair, é muito importante. Você já sai na frente sabendo isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, prova discursiva, redação. O candidato deverá desenvolver texto dissertativo. Tá aqui o tipo de texto, ó. Dissertativo, ok? A partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, tá? Então uma coisa tem relação com a outra. Então já sabe aqui. Primeira informação. Professor, quer dizer que eu não preciso estudar nem descrição e nem narração? Não, isso aí você não precisa. Esse tipo de texto você não precisa se preocupar. Nem esse, nem os seus elementos mais próximos, os elementos da narração, os descritores, nada disso. Você tem que saber um texto dissertativo. Normalmente é um dissertativo argumentativo, mas é um texto dissertativo. Você tem que saber o que é uma dissertação. Ah, professor, eu não sei o que é uma dissertação. Você adquirindo o nosso curso, você terá 3 redações corrigidas, e você terá também um curso sobre dissertação. Tá lá já, você só adquirir, você entra lá, já está lá o nosso curso de dissertação, tá bom? Então é isso aqui. Quais os elementos, os itens que vão ser avaliados? Vamos lá. Primeiro, conteúdo. O conteúdo, ele vai valer 40 pontos. Conteúdo engloba você conhecer, ó, perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. O que é senso crítico? Você tem um ponto de vista. Colocar o seu ponto de vista, claro que sem o eu achismo, não é a sua opinião, mas uma opinião pautada numa perspectiva ou científica ou de uma pessoa que tenha um critério científico. Então um especialista que falou sobre alguma coisa, você pode se basear na opinião dele, tá? A não ser que você se baseie na sua própria opinião, mas com embasamento científico, também não tem problema. Então é capacidade de análise e senso crítico, fugir ao senso comum, tá? Consistência dos argumentos, clareza, coerência no seu encadeamento, tudo isso aqui vale 40 pontos, vai ser avaliado nesse item, é esse item que nós vamos cobrar também na sua redação, tá? Vamos lá. Em relação a esse item, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra a abordagem tangencial. O que é abordagem tangencial? Você falar sobre o assunto, mas não de maneira direta, falar pelas beiradas, digamos assim, falar de maneira superficial, tá? Parcial ou diluída em meio a divagações ou colagem de texto ou de questões apresentadas na prova. Então jamais, isso é uma coisa que nós já falamos aqui para você. Ó, não espalha para ninguém não. Mas jamais você pode pegar um trecho de um texto que está no texto lá, no trecho do texto, bananei tudo, não. Um trecho de um texto da sua prova e colocar na sua redação, tá? Sem a devida referência. Então isso é mortal. Não. Você vai pegar informações que você tenha a respeito daquilo que você leu. Normalmente são temas relacionados a questões específicas sobre o Tribunal Regional do Trabalho, sobre, vou dar um exemplo aqui, escravidão branca, relação funcional, o trabalho, os tipos de trabalho escravo, que é a escravidão branca, né? E relacionado a isso, relacionado às leis e a aplicabilidade dessas leis no mundo do trabalho, essas coisas, tá bom? Então tá aqui, presta bem atenção. O que mais? Ó, a estrutura até 30 pontos, tá? Então a primeira parte,
ela vale 40 pontos, que é a parte do conteúdo. Agora a gente vai ver na estrutura. O que cai na estrutura? Respeito ao gênero solicitado. Se solicitar um gênero textual, por exemplo, o que é gênero textual? Professor, lá na nossa aula teórica tem sobre os gêneros textual, mas vamos supor que ele peça uma crônica. Você faz uma crônica dissertando sobre alguma coisa. Professor, crônica não é narrativa? Não, você pode fazer crônica dissertativa. Ele quer um artigo de jornal. Você vai fazer um artigo, uma dissertação, um artigo de jornal. Então você tem que respeitar o gênero, tá? Senão você corre o risco de não ter 30 pontos. Progressão textual e encadeamento de ideias, tá? Ou seja, ter a perspectiva da coesão, que está aqui embaixo. Encadear a ideia. Falou uma coisa aqui, essa coisa tem que estar relacionada com o que você vai falar embaixo e relacionado com o que você vai falar depois, tá? Se não houver esse encadeamento de ideias, você incorre em risco de coesão textual, erro de coesão, problema de coesão textual. Articulação das frases e parágrafos. Articulação com os conectivos, para dar a perspectiva da coesão, certo? Se você fala uma coisa e fala outra e não houver uma ligação entre elas com os conectivos, você incorre também no problema de coesão textual. Isso vale 30 pontos, tá? Bom, vamos lá. Expressão. Então é outro item. Então vejam bem, a prova vale 100 pontos. Conteúdo, 40. Estrutura, 30. E expressão, 30. Para dar os 100 pontos. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque, mecânico, mas sim de acordo com a sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. É um todo. A expressão não está numa frase, mas nesta frase, relacionada com a outra frase, relacionada com o todo do seu texto, tá? A avaliação será feita considerando-se, presta atenção, A. Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo, área e especificidade, tá? Especialidade, desculpa, não especificidade, especialidade. Então, desempenho linguístico. O que significa isso? Desempenho linguístico. Presta atenção. Se o cargo é de, assessor jurídico, você vai ter um vocabulário compatível com isso. É isso que você tem que fazer, tá? Você não vai tascar lá um bora tomar uma, e ele disse bora tomar uma. Isso aí não é uma linguagem. É claro que eu estou sendo extremo aqui, ninguém vai colocar isso, mas eu estou falando de você usar um vocabulário compatível com aquilo. Normalmente, para não ter problema, o que você faz? A linguagem padrão, tá? A linguagem padrão. Você não pode fugir muito da linguagem padrão, nem para cima e nem para baixo. O que é para cima? Usar uma linguagem muito rebuscada quando você está usando. Normalmente, você está usando uma linguagem menos formal. Ela é formal, mas não é tão formal. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma redação e lá no meio você coloca uma mesóclise. Você sabe o que é uma mesóclise? É quando você coloca o pronome oblíquo no meio do verbo. Você chega lá e fala, dar-te-ei o presente, ou dá-la-emos o presente. Isso aí não cabe. A mesóclise, por mais correta que ela esteja, ela é incompatível. Nós chamamos isso de incoerência. Incoerência é vocabular. É um tipo de incoerência, você perde ponto no tema expressão, na perspectiva da expressão, tá? Você perde, ao invés de você ganhar, você achar que está ganhando, estou abafando, coloquei uma mesóclise. Não. Tudo bem? Vamos lá. Adequação ao nível de linguagem adotada, produção proposta e coerência no uso, que a gente acabou de falar. Esse negócio da mesóclise que a gente acabou de falar. Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens. Estrutura sintática de orações e períodos. Professor, o que é estrutura sintática? Filho, você tem que saber isso. Se você não souber, nós temos na preparação do nosso conteúdo lá, os conteúdos específicos de sintaxe, tá? Então, quando fala de estrutura sintática, é quando as palavras se relacionam em frases, orações e períodos. O que é oração? O que é período? Oração precisa ter verbo, período é um conjunto de orações, tá? E por aí vai. Olha lá, elementos coesivos, conectivos. Concordância verbal e nominal, muito comum as pessoas errarem na concordância, tudo isso aqui está naquele nível dos 30 pontinhos lá, tá? Emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação, tá certo? Antes que você me pergunte a acentuação, nós vamos falar mais para frente sobre as duas regras que podem ser usadas, tá bom? Bom, olha lá.
esse item é importante, presta atenção. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação de desempenho na prova dissertativa, redação, poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor daquelas implementadas pelo Decreto Presidencial 6.583, de 29 de setembro de 2008, ou a anterior. Então você pode se valer das duas normas em vigor. Da atual, que ainda não é a que mudou, e da que mudou, que pode ser usada já. Como assim, professor? Que não é e pode ser usada? É assim. É que em 2008 era para valer a partir de 2012. Depois de 2012, eles pediram um prazo para valer a partir de 2016. Então o que acontece? Os concursos estão utilizando as duas formas. A reforma ortográfica e a antiga. Certo? Bom, como é que você vai fazer? Ah, professor, olha, eu sei que os ditongos abertos EI e OI não se utilizam mais em palavras paroxítonas. Beleza. Aí eu vou lá e não utilizo mais na palavra plateia. Só que lá na frente, a palavra ideia está escrito com acento. O que é que o corretor vai pensar? Ele vai pensar assim, ó, esse cara não sabe acentuar as palavras. Esse cara não sabe acentuar as palavras. Porque uma hora ele colocou a regra atual e a outra ele colocou a regra antiga. Então o que o cara vai pensar? Ele não sabe. Então se você vai usar a regra atual, você usa para todos os seus textos a regra atual. Para todo o texto a regra atual. Se você vai usar a regra antiga, você usa para todo o texto a regra antiga. Tá bom? É isso, mas você pode usar uma e a outra. Tudo bem? Bom, agora, quando que a nota é 0, professor? Ó, será atribuída a nota 0 à prova discursiva, redação, que, primeiro, fugir à modalidade de texto solicitada ou ao tema proposto. Então, se você pede o artigo, você não fez, 0. Pede dissertação, você fez narração, 0. Fugiu ao tema, o cara pediu para você falar sobre a taxa Selic, você falou sobre os guerrilheiros do Estado Islâmico. Tá fora, tá? Bom, também, nota 0, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Linguagem verbal, linguagem não verbal. O que é uma linguagem verbal? Toda linguagem apresenta palavras. Como é uma redação, você tem que ter palavras escritas. Você colocou desenhinho, florzinha, tá? É 0, tá bom? Então, apenas com desenho, números e palavras soltas ou inversos ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Então tem uma folha lá de 30 linhas com margem, você tem que escrever dentro dessas 30 linhas na margem. Por isso tem um rascunho, você faz o rascunho antes e passa a limpo depois, tá? For assinada fora do local apropriado, ou seja, não assina a sua prova. Não coloca nada na sua prova, não coloca caveirinha, tem que ficar desenhando na prova, coloca florzinha, você colocou, é 0. Você está eliminado do concurso. Não é pra... Por quê? Porque não pode haver qualquer forma de identificação. Aqui, ó. Apresentação, qualquer sinal que de alguma forma possibilita a identificação do candidato. Então, qualquer coisa que você coloque, florzinha, caveirinha, desenhinho, coraçãozinho, nada. Tá? Não desenha nada. Desenhou, tá fora, tá excluído. Tá? Que mais? Redação, dissertação, linguagem verbal. Você não escreveu nada, tá? Sabe por que a gente fala isso? Sabe por que colocam isso aqui no edital? Porque tem aquelas lendas do cara que fala assim, era para falar sobre a divagação. E eu escrevi nada. E não coloquei mais nada. Ou eu desenhei um pingo d'água. E era para falar sobre a água. E, entendeu? Essas lendas aí que o cara tirou 10. Não se tira 10 sem escrever. Tá? Não se tira 10 sem escrever. Só a criatividade não basta. E apresentar letra ilegível ou incompreensível. Moçada, você tem a letra feia igual a minha? Tem? Não tem problema. Porque a letra, eu vou explicar um negócio para você. A letra, ela não tem a ver com somente com o tipo, com a maneira como você escreve. Ela tem a ver com a sua personalidade. Então a sua letra é desse jeito e ponto. Tá? Por isso que há mais de 30 anos já foram abolidos os cadernos de caligrafia. Porque a caligrafia serve para você desenhar a letra. Então ele é importante para isso aqui. Por quê? Fiz a minha
minha prova com a minha letra, com aquela letra de médico que eu tenho, ou com aquela letra em árabe, que eu escrevo em árabe, né? Tá, só eu entendo. Depois eu vou traduzir para o português. Onde que eu traduzo para o português? Eu faço a minha letra em árabe ou em letra de médico na folha de rascunho, que a folha de rascunho é minha, certo? Mas quando eu vou passar para a folha definitiva, aí, ó, eu vou escrever bem redondinho, bonitinho, devagar, de maneira compreensível, para que a outra pessoa leia. Porque ela não vai perder tempo, o corretor não vai perder tempo para ficar decifrando o que você escreveu, de maneira nenhuma. Tá certo? Então, pense nisso. Letra ilegível é 0, ok? Bom, sobre a folha de rascunho. A folha para rascunho no caderno de prova será de preenchimento facultativo. Isso quer dizer que se você não quiser usar, quiser fazer direto na folha, que eu não aconselho, porque é todo um planejamento que você tem que fazer, tá liberado. Se você quiser fazer direto, sem problema, tá? Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova discursiva, redação pela banca examinadora. Então, assim, a banca examinadora não vai falar, você fala assim, puxa, olha, não coloquei isso aqui, mas no meu rascunho eu coloquei. O cara não quer saber do seu rascunho. Você tem que colocar na folha definitiva. Tá bom? Mais uma. Na prova discursiva, redação, deverão ser rigorosamente observados os limites de, presta atenção, no mínimo de 20 e no máximo de 30 linhas. Então nós também colocamos lá para você. Nós também colocamos lá para você, na nossa folha, que você vai imprimir para poder mandar para a gente. É no mínimo, se você colocar menos de 20 linhas, é 0. Você tira a nota 0, tá? E máximo de 30 também, só tem 30 linhas. Você passar e escrever de lado, não dá. É 30 linhas. Mínimo 20, máximo de 30 linhas, tá? Sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação, tá certo? Bom, a prova discursiva de redação terá caráter eliminatório e classificatório. O que significa isso? Ela elimina ou classifica. Professor, mas já está aqui. Pois é, está aqui já. Né? Ela elimina quando? Ela elimina se você tirar menos de 60 pontos. E ela classifica se você tirar 60 ou mais. Então, ó, você tem que mirar aí os 60 pontos no mínimo para que a sua redação seja válida e para que o seu concurso seja válido. Senão, automaticamente, você está eliminado do concurso. Tudo bem? Por isso que ela é chamada de eliminatória e classificatória, tá? Então, pense nisso. No mínimo 60, no máximo 100, tá? Menos de 60, eu estou eliminado do concurso, tá bom? Da publicação do resultado constarão apenas os candidatos habilitados, ok? Então é isso. Presta atenção que o nosso curso de redação, você vai abrir a aba lá do nosso, do LAC Cursos, vai estar lá redação, tá? Você comprou o curso, tá? Comprou o curso, você tem direito a... E é mais barato do que você está pensando, viu? É baratíssimo o nosso curso de redação. Mas bem mais barato que se você fizer um curso por aí. Você abre a aba lá de redação e você vai ter 3 redações para você fazer, 3 temas. Cada tema você vai ter um formulário, você imprime o formulário, faz a sua redação definitiva. Se você quiser imprimir o formulário, tirar cópia, fazer o rascunho igual na prova, tudo bem. Faz a prova definitiva, tá? A redação definitiva, o que você faz? Tira uma foto do próprio celular e manda pelo próprio celular mesmo. Ou você tira uma foto, coloca lá, escaneia a foto, a prova e manda para nós. Nós vamos corrigir e entregamos para você. A correção em 3 dias úteis. Presta atenção, 3 dias úteis. Se você entregar no sábado, vai ter segunda, terça e quarta para entregar a sua redação, tá? Caso contrário, é porque aconteceu algum problema no sistema, mas normalmente, tá, não acontece. Tudo bem? 3 redações, então, você vai ter direito. E aí nós comentamos onde você errou, quais as perspectivas, o que é que você precisa melhorar, e você vai fazer a sua redação, isso tudo no conforto do seu lar. Tudo bem? Espero que você tenha aproveitado
Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.